parada. A palavra de Deus tem que estar constantemente nos nossos lábios. A palavra do Senhor tem que estar constantemente na nossa boca. O Senhor vai receber e Ele vai entrar na nossa vida. Ele vai pegar essa palavra e essa palavra vai se tornar vida. Essa palavra vai se tornar vida para as nossas vidas. Essa palavra vai se concretizar, queridos. Aleluia. Não precisaríamos pregar nada, não precisaríamos falar nada, depois de todo esse mover. Mas eu tenho uma palavra do coração de Deus para a amada igreja. Esse é o ano da colheita. E o Senhor, Ele não faz nada sem falar com os seus servos, sem falar com os seus profetas antes. E eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida, que está lá em Isaías 1,19. É uma palavra, queridos, que eu quero que vocês guardem no coração para esse ano. Porque eu creio que nós vamos receber. Eu creio, em nome de Jesus, que cada uma de nós, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Eu creio, amados, que essa é uma palavra para a igreja, é uma palavra para mim, é uma palavra para cada um de nós. Que nós comeremos esse ano o melhor dessa terra. Que nós comeremos na nossa família, no nosso ministério, naquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, nos nossos sonhos. Quantos sonhos, queridos, nós temos, quantas coisas que nós temos para realizar, quantas coisas que o Senhor quer realizar sobre a nossa vida e através da nossa vida. E esse ano é o ano da colheita. Pastor, um dia ministrou aqui que muitos de nós vamos receber até aquilo que nós não plantamos. Porque o Senhor vai tirar dos ímpios e colocar na mão da sua igreja, colocar na mão de cada um de nós. Porque muitos estão ocupando o nosso lugar. Muitos estão ocupando o lugar que seria da igreja, do povo santo, o povo separado, o povo escolhido do Senhor. Aleluia. E o Senhor vai restituir. Se nós crermos, se nós tomarmos posse, queridos, da palavra do Senhor, eu creio que o Senhor vai restituir, vai colocar nas nossas mãos todos os nossos sonhos, até aqueles que estavam mortos no nosso coração, até aqueles que a gente falou assim, não vai mais acontecer. Faz muito tempo, faz muitos anos. Eu creio que essa noite o Senhor vai restituir para a honra e glória do seu nome. Não é para nós virarmos estrelinha, não. Mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus através das nossas vidas. Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor, colocamos diante da Tua presença nesse momento. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, ministre nas nossas vidas, venha de encontro, Senhor, com cada pedido aqui, venha de encontro, Senhor, com o que cada uma veio buscar. Nós somos queridas, nós somos as amadas do Senhor, que cada uma de nós não aceite ao contrário, só aceite o melhor do Senhor, porque se quisermos e ouvirmos o Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Espírito Santo de Deus, ministra essa palavra, esse pensamento no nosso coração. Essa noite é a Tua igreja, Senhor. Realize aqui nesse lugar, Senhor, como está realizando desde o começo aqui desse culto, o Teu querer, o Teu desejar nas nossas vidas. Continue fluindo, Espírito Santo, porque a Tua presença, Senhor, é que vai fazer toda a diferença. É a Tua presença que vai mudar situações, é a Tua presença que vai transformar as nossas vidas para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos aprendido, amados, hoje eu trouxe tudo
porque ontem eu perdi a pregação aqui no tablet. Glória a Deus que eu tinha trazido a Bíblia aqui. Mas é o Senhor que sabe o que faz. E se de repente o Espírito Santo quiser apagar tudo aqui, eu creio que a presença do Senhor é real aqui nesse lugar, porque é Ele que vai falar. A igreja é dele, os filhos são deles, amém? Nós temos aprendido aqui, queridos, que em Cristo Jesus, né, nós temos o direito de usufruirmos de todas as promessas inseridas na palavra de Deus, né? Em Jesus nós temos o sim. Ali em 2 Coríntios 1:20, a palavra de Deus, Ele nos garante que em Jesus Cristo nós temos o sim, nós temos o amém. Que Jesus, Ele já consumou todas as coisas, todas essas palavras, todas essas promessas que estão inseridas aqui. É a vontade absoluta do Senhor para as nossas vidas, para a minha e para a vida de cada uma de nós aqui. E o Senhor, Jesus, Ele já conquistou tudo para nós, através da obra da cruz. Né? Pela graça, Ele nos dá a herança, né? A fé é que nos dá acesso a essa herança, como nós temos aprendido, né? Crer influencia diretamente naquilo que nós recebemos de Deus. Ontem nós falamos bastante sobre isso, que todas as promessas que Deus fez para mim e para você, em Cristo Jesus, ela já tem o cumprimento. Todas elas, ela já tem o cumprimento. Mas por que muitas vezes nós não usufruímos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Porque muitas vezes a gente abre a palavra de Deus, a gente fala assim, nossa, eu nunca li esse versículo antes, parece que eu nunca vi isso. E para tudo, para a solução de todas as áreas das nossas vidas, nós temos a resposta na palavra do Senhor. Nós temos o sim, nós temos o cumprimento do Senhor Jesus. Ele já conquistou todas as nossas necessidades. Ele já conquistou e Ele colocou nas nossas mãos. E pela fé, nós precisamos receber tudo aquilo que o Senhor fez pela minha vida, pela vida de cada uma de nós aqui. Palavras, queridos, nós temos aprendido que palavras, elas são sementes. Aqui, esse ano é o ano da colheita, e não tem como a gente pensar em colheita sem a gente pensar em sementes. Palavras, elas são sementes. Em Hebreus 11:3 fala, né, que pela fé entendemos que o universo, ele foi formado pela palavra de Deus. Então, primeiro, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que conhecer essas promessas. E como que nós conhecemos essas promessas? Através da palavra do Senhor, através do conhecimento da palavra de Deus. É dessa forma que nós conhecemos todas as promessas do Senhor. Muitas vezes, querido, o que limita de nós recebermos da totalidade de Deus é a nossa falta de conhecimento. Nós sofremos muitas vezes por falta de conhecimento da palavra. Porque aqui, queridos, não é só um papel. Aqui é a vontade do Senhor para as nossas vidas. É aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Está aqui, inserido aqui nesse livro. É a vontade do Senhor. E algumas vezes, amados, nós passamos dias e dias, nós passamos às vezes até semana, sem buscar da palavra do Senhor, sem buscar do Senhor, sem ler. O pastor até nos faz um desafio para a gente estar lendo, nem que for 5 minutos por dia, da Bíblia, da palavra do Senhor. Mas algumas vezes nós não fazemos isso, devido à nossa correria, devido ao nosso tempo corrido, nosso trabalho, casa, filho, ministério. E algumas vezes nós não buscamos o Senhor, mas o Senhor, amados, eu digo isso com todo o amor que eu tenho pela vida de cada uma de vocês. O Senhor, Ele tem que ser a nossa prioridade. O Senhor, Jesus, Ele tem que ser o nosso primeiro. Quando nós levantarmos de manhã,
quando nós levantarmos de manhã, a primeira coisa que nós vamos fazer é agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. E algumas vezes nós levantamos e falamos, meu Deus do céu, vamos ter que trabalhar. Jesus Cristo, segunda-feira, mas hoje é segunda-feira. Ai, podia não existir segunda-feira. Eu estou falando isso porque eu já falei isso. Eu já falei isso. Ai, mas é tão bom. O domingo podia a semana começar na terça-feira. Nós não priorizamos a palavra do Senhor muitas vezes. Nós não priorizamos aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A vida, queridos. Quantas vezes é tão fácil você abrir ali a torneira e vinha aquela água abundante ali, você ir tomar banho, você ligar o chuveiro e cair aquela água gostosa em cima de você, aquela água quentinha, que muitas vezes você não agradece a Deus por aquilo que você está recebendo. E quando você vê ali na televisão, porque muitas vezes a gente não vê nem pessoalmente, a gente vê ali aquelas pessoas tomando aquela água suja, aquela água cheia de barro ali no fundo, quando a gente vai ver um jornal, alguma coisa. E nós não, nós recebemos aquilo. Nós chegamos na nossa casa, colocamos o dedinho ali no interruptor, nós ligamos a luz, e nós entramos e aquilo se torna tão comum na nossa vida, aquilo se torna tão banal, nós levantarmos todos os dias e abrirmos nossos olhos, nós levantarmos todos os dias e nós termos um emprego para ir, nós levantarmos todos os dias e abrir a torneira, ter água, nós levantarmos todos os dias e ligar a luz. Vai se tornando tão banal que nós esquecemos, queridos, de priorizar ao Senhor. Aquilo, amados, nós temos aprendido aqui que aquilo que nós não conhecemos, nós não buscamos. Por isso que nós precisamos conhecer da palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer da palavra do Senhor. Esse é o ano da colheita, queridos. Se você não fez isso até agora, vamos começar a fazer. Vamos começar a priorizar o Senhor. Vamos mudar em algumas áreas das nossas vidas, que nós vamos ver o sobrenatural do Senhor. Nós vamos ver o avivamento aqui nesse lugar. E esse avivamento vai começar por mim, vai começar por vocês. Nós vamos ver aqui um cego aqui levantando e começando a enxergar e glorificando o nome do Senhor. Nós vamos ver uma pessoa surda começar a ouvir, começar a glorificar o nome do Senhor. E tudo isso, queridos, vai começar através do nosso conhecimento, através da nossa prioridade ao Senhor que nós vamos dar. Aleluia! Nós somos o resultado daquilo que nós falamos. Nós podemos, queridos, da mesma forma, é o mesmo trabalho. Nós podemos semear as promessas de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos filhos. Nós podemos semear a palavra de Deus no nosso ministério, no ministério da igreja, na vida do pastor, na vida da pastora, na vida da nossa liderança. Nós podemos semear a palavra de Deus, as promessas do Senhor, as promessas inseridas na palavra do Senhor. Mas nós também podemos semear semente de fracasso, de morte, de derrota. É o mesmo trabalho, amados. Em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu posso semear sementes de vida, eu posso semear semente de morte. Se você costuma, como eu fazia, queridos, começar a falar, quando vem alguém perguntar, e como que está a vida? Ah, está difícil. Está difícil. Movimento fraco, movimento de Telêmaco acabou, está fraco, está difícil o negócio. Olha, meu ministério, tem os irmãozinhos lá no meu grupo que só por Deus. Só por Deus. Meu marido, então,
Se eu pudesse escolher, eu não teria casado. Se você começa, queridos, eu tinha um costume muito feio. Glória a Deus que o Senhor tem tirado isso de mim. Quando eu passava ali na avenida, que tinha alguém sentado e falava assim para mim, tia ou dona, alguma coisa, que eles falavam, me dá R$2, eu olhava para a pessoa e falava, não tenho. Não, amados. Muitas vezes nós não queremos emprestar para ninguém. A minha mãe tem esse costume, infelizmente, mas em nome de Jesus vai ser quebrado para a honra e glória do nome do Senhor. Ela mente que ela não tem, é sempre falando, não, eu não tenho. E eu ministro na vida dela, eu falo, mãe, não dê munição para Satanás. Não dê munição para Satanás. Não fale, queridos. Não fale que você não tem, que está difícil, que você é uma pessoa doente. Quando a gente vai contar para alguém, a gente tem esse costume de colocar nome na nossa doença e falar que a doença é nossa. Essa doença não é nossa, não pertence a nós. Foi muito difícil para mim conseguir entender as ministrações aqui do pastor, mas toda palavra, queridos, toda palavra, não jogue fora. Essa palavra, deixe guardadinha no teu coração até você começar a entender, até você começar a compreender esta palavra. Muitas vezes, no momento, a gente não consegue entender. O pastor chegava aqui, domingo após domingo, nós somos curados, nós somos sarados. E eu ficava pensando assim, mas nós somos corpo. Como que nós estamos curados, nós ficamos de idade, nós vamos ter algo assim natural que acontece da idade. Mas quando eu aprendi, queridos, que nós não podemos declarar com a nossa boca, nós não podemos colocar nome naquilo. E muitas vezes a gente fala assim, não, eu tenho uma enxaqueca crônica, eu tenho um problema na coluna, eu tenho uma doença autoimune. Nós estamos dando munição para o inimigo usar isso contra as nossas vidas. E ele vai usar. Ele vai usar, queridos. Ele vai usar cada palavra tua. Ele vai usar. Em Provérbios 6:2, olha o que a palavra de Deus nos fala. Estás enredado com o que diz os teus lábios. Está preso com as palavras da tua boca. Nós se enredamos. Porque a palavra que sair da nossa boca, só 2 pessoas vão receber. O Senhor vai receber aquela palavra que sair da tua boca, aquela palavra declarada. A palavra de Deus tem que estar constantemente nos nossos lábios. A palavra do Senhor tem que estar constantemente na nossa boca. O Senhor vai receber e Ele vai entrar na nossa vida. Ele vai pegar essa palavra e essa palavra vai se tornar vida. Essa palavra vai se tornar vida para as nossas vidas. Essa palavra vai se concretizar, queridos. Essa palavra vai se concretizar da mesma forma. Quando nós lançamos palavra contrária, quando nós lançamos palavras de derrota sobre as nossas vidas, o inimigo, da mesma forma, ele vai pegar aquelas palavras e ele vai fazer cada uma delas se cumprir nas nossas vidas. Precisamos, amados, pensar aquilo que nós estamos falando. Muitas vezes é difícil, porque nós se criamos assim. Nós se criamos uma vida toda falando dessa forma. Uma vida toda, muitas vezes é difícil, mas esse é o ano da colheita, amados. Esse é o ano da colheita que o Senhor está nos falando que nós, se quisermos, nós comeremos o melhor dessa terra. O que o Senhor está dizendo? Se nós começarmos
a ouvir a palavra do Senhor, a receber essa palavra, a crer nessa palavra, nós começarmos a declarar essa palavra, nós começarmos a agradecer, porque a fé é isso, queridos. A fé é diferente da esperança. A esperança é algo que nós esperamos para o futuro, a fé não. A fé, nós tomamos posse daquilo que os nossos olhos naturais não estão vendo, como se já fosse, como se já existisse. Porque já está tudo ganho, já está tudo conquistado no reino espiritual. Tudo aquilo que nós precisamos. Então pegue, queridos, uma promessa da palavra de Deus, creia nela, verbalize essa promessa na sua vida. Quando duvidamos da promessa, nós estamos duvidando do próprio Deus, porque foi Ele que deu, foi Ele que deu para cada uma de nós, para cada um de nós, porque nós temos homens aqui hoje. Em Salmos 1:3, eu verbalizei essa passagem, eu confessei essa passagem, e eu falo quase todos os dias, para mim mesma. Nós somos profetas na nossa vida, queridos. O pastor tem nos ensinado aqui, coloque a mão na tua cabeça, coloque a mão na tua cabeça, pegue um texto bíblico, aquilo que fala ao teu coração. Comece a profetizar a palavra do Senhor. Comece a determinar na tua vida a palavra do Senhor. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu falo tudo isso para o Senhor. Senhor, tudo que eu faço vai ser bem sucedido, aleluia. Tudo que eu faço vai ser bem sucedido, porque eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Sabe o que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água? É uma árvore que não perece, queridos. É uma árvore que não vai apodrecer, é uma árvore que não vai morrer. É uma árvore que vai dar aquelas folhas, sabe aquelas folhas bem verdinhas? Que as pessoas vão querer ficar do nosso lado. Que as pessoas vão querer, é uma palavra, que as pessoas vão querer, é um abrigo, que as pessoas vão querer uma sombra. Ali naquela árvore. Profetize a palavra do Senhor na sua vida. Profetize, declare a palavra do Senhor na sua vida. E em tudo, queridos, dai graça. Em tudo, dai graça. Testemunhe da palavra de Deus. Testemunhar é demonstrar gratidão ao Senhor. Contar as bênçãos é reconhecimento que foi o poder de Deus que mudou aquela situação. Testemunhar é honrar a Deus, é exaltar o nome dEle. Nós comeremos, queridos, o melhor dessa terra. Muitos aqui conhecem esse testemunho, mas o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração para me testemunhar de novo. Então quem ouviu vai ouvir novamente. Eu tinha um negócio, e por falta de conhecimento, muitas vezes, por falta, talvez não seria a hora, porque o Senhor, Ele tem uma palavra para nossas vidas, Ele tem uma promessa, mas muitas vezes nós se confundimos com a hora, que não é a hora certa, talvez, daquilo, não é a hora certa de estar acontecendo aquilo. Eu tinha um negócio, eu me decepcionei muito, como empresária. Não deu certo, eu fiquei devendo, eu me decepcionei demais como empresária, e eu coloquei diante do Senhor. Eu falei, nunca mais eu quero ser empresária, nunca mais eu quero ter meu próprio negócio. Eu quero trabalhar como funcionário, eu quero todos os meses eu ter o meu salário ali garantido. E eu fui trabalhar
nas Casas Bahia, eu trabalhei 17 anos. Eu queria muito trabalhar lá e o Senhor abriu aquela porta ali, eu fui trabalhar ali. E chegou um tempo que, uns 8, 10 anos atrás, eu vim aqui, nesse escritório aqui, falar com o pastor. Eu nem lembro o assunto. E o pastor, quando eu estava saindo, o pastor me deu uma palavra. Ele falou assim: filha, eu entreguei, meu cunhado vendia adesivo, fazia adesivo de unha, película, né, para unha, vendia. Daí ele me dava assim para mim vender assim, picadinho. E eu cheguei e trouxe, tinha dentro da minha bolsa, eu entreguei para a pastora. Falei: pastora, para você fazer a tua unha. E ela pegou e ficou com o adesivo na mão e a gente conversando. E quando eu fui sair, o pastor falou assim, olhou para aquele adesivo, ele falou assim: Deus vai usar o teu cunhado para abençoar a tua vida. Eu falei: amém. Amém, mas eu na minha cabeça, porque a gente coloca, a gente que faz os planos para o Senhor, muitas vezes a gente quer dar aquela ajudinha para Deus. Então a gente limita muitas vezes o agir do Senhor nas nossas vidas. Que a gente quer fazer, a gente entende que tem que ser dessa forma. E eu falei assim: não, ele vai passar os adesivos para mim, eu vou começar a vender. E foi, e daí não passou e eu também acabei esquecendo. E ele abriu, daí mais para frente, há uns anos depois, ele começou a abrir loja. Daí ele começou com distribuidor, abrir loja. E ele abriu uma loja aqui em Telêmaco, com um sócio aqui. E o sócio dele acabou saindo e ele não podia vir para cá. Ele tinha distribuidor, ele tinha 3 lojas, ele não podia vir. E foi, e ele queria que eu fosse trabalhar, até me chamou para trabalhar com ele, mas como eu já estava trabalhando, eu não pude aceitar. E ele até tirou isso da cabeça dele. E teve um tempo, queridos, já fazia 17 anos que eu trabalhava lá naquele lugar. E eu comecei a ficar doente. Começou a inchar o meu joelho. E o médico falou assim: você precisa fazer uma cirurgia para fazer uma limpeza. Isso é um líquido que está juntando ali no teu joelho. E eu fiz, e daí foi uma, foi 2, foi 3, eu fiz 4 cirurgias no meu joelho. E eu fiquei 3 anos afastada. Eu fiquei 3 anos afastada e eu, no meu coração, queridos, eu não queria mais voltar. Eu não queria mais voltar. E o que eu colocava diante do Senhor? Senhor, eu quero a minha aposentadoria, eu quero a minha aposentadoria. E eu sou tão novinha ainda. Eu quero a minha aposentadoria. E eu comecei a colocar diante do Senhor. Porque o que eu queria era trabalhar integral aqui. Todos que me conhecem sabem que é um desejo do meu coração trabalhar integral aqui na obra do Senhor. Mas muitas vezes nós não entendemos, queridos, que no lugar que Deus nos colocar, Ele vai nos usar. Muitas vezes a gente fala assim: não, eu quero aqui porque eu quero fazer a obra do Senhor. Mas a obra do Senhor nós temos que fazer em qualquer lugar. Aonde Deus nos colocar, aonde nós vamos ser útil para o reino do Senhor. E eu não queria voltar de forma nenhuma. E foi. E quando foi assim, mais para perto assim, deles me chamarem lá, eu fui fazer um exame, no diagnóstico deu câncer. E o dia que eu fui fazer ali aquela perícia, eu estava com esse exame dentro da minha bolsa. E quando aquele médico, era ali no tempo ali do Covid, ele estava fazendo até a perícia ali num hotel ali. E quando aquele médico começou a fazer pergunta para mim, eu fui e fui tirar aquele papel de dentro da minha bolsa. E o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: não tire, não mostre. Eu falei: mas eu quero mostrar, eu quero se aposentar.
Eu quero ser afastada. Eu quero. Mas o Senhor falou, não mostre. Eu guardei de volta, eu já tinha pego o papel. Ali o resultado, ali eu coloquei de volta na minha bolsa. E foi o que aconteceu. O médico, daí uns dias veio o resultado que era para mim voltar. Eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor, os planos do Senhor, os propósitos do Senhor. Eu não queria voltar, mas eu vou fazer a tua vontade, aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu poderia ter entrado de novo e insistido, mas eu falei, não, o Senhor quer que eu volte, eu volto. E eu voltei, e já tinha passado vários ali no meu cargo, porque era um cargo único ali na loja, não tinha como ficar sem outra pessoa ali. E minha irmã não conversou comigo nada disso, meu cunhado não falou nada para mim. E eu fiquei exatamente um mês. Quando fazia 31 dias que eu tinha voltado, de manhã eu cheguei lá, já era o esperado, eu cheguei, o gerente me chamou e falou assim, olha, Márcia, infelizmente, a gente te agradece todos esses anos, mas a gente já colocou outra pessoa no teu lugar, a gente está te desligando. Mas, como você trabalhou tanto tempo aqui, nós temos outro cargo para você, se você assim achar melhor. O regional está dando essa oportunidade para você estar trabalhando aqui novamente, mas em outro cargo, porque nesse cargo você vai sair, você vai receber tudo que você tem que receber, esperar o tempo e voltar, são 6 meses. Você vai voltar aqui e nós temos, né, essa vaga garantida para você, devido ao teu tempo que você trabalhou aqui, você trabalhou tudo certinho e tal. Isso foi numa quinta-feira, queridos. Eu voltei para minha casa, eu não passei mensagem para minha irmã, eu não falei nada. Quando foi no domingo, ela me passou mensagem e falou assim, Márcia, a gente está indo para Telêmaco. Eu com o Edilson, eu falei, tá. Ela falou assim, então suba lá na mãe, que tal hora a gente vai chegar. Eu falei, então tá bom. Eu subi lá, eles passaram, daí meu cunhado falou para mim, você quer ir lá na loja comigo, com nós? Eu falei, vou. Daí ele falou, daí vocês me deixam lá e vocês vão fazer o que vocês têm para fazer. Sempre quando ela vem aqui, a gente sai fazer aquela comprinha básica, que mulher não gosta de fazer essas compras. E a gente foi, quando chegou ali naquela rua ali da Consulares, que ele parou ali no sinal, ele abriu o porta-luva e falou assim, sabe o que é isso aqui? Ele falou assim, é o pedido de rescisão da menina que trabalha lá na loja. Daí eu falei assim, mas por que você está mandando ela embora? Ele falou assim, não, porque eu estou fechando a loja. Eu falei, eu estou fechando a loja, eu já falei com o advogado, eu vou pagar esse valor, agora hoje eu trouxe a rescisão. Sabe, o Espírito Santo falou ao meu coração, fale para ele não fazer isso. Eu falei assim, Edilson, você pode esperar até na hora do almoço? Porque eu não sabia o que eu ia falar para ele. Porque até então eu não tinha lembrado da palavra que eu tinha sobre a minha vida, da semente que foi lançada sobre a minha vida. E eu falei assim para ele, espera. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei, não, para a gente conversar. Ele falou, então tá bom. Daí a gente deixou ele, a gente voltou. E quando foi umas 2 horas da tarde, ele chegou lá. Ele falou assim para mim, o que você queria falar comigo? Daí eu falei para ele, eu falei assim, eu saí da loja. Ele falou, você saiu? Por que você não me falou antes? Ele falou, porque agora eu já conversei, nós já vamos fechar tal, a loja. Daí eu falei para ele assim, o Espírito Santo trouxe ao meu coração aquela palavra. Eu falei assim, não fecha, a loja, você quer ser meu sócio? Daí ele olhou assim para mim e falou, eu quero. Ele falou, eu sempre quis. Ele falou, eu quero. Daí eu falei assim, quanto que você está pedindo na tua parte? Daí ele falou assim, quanto que você vai ter para me dar? Eu não tive coragem de falar o valor que eu tinha, porque eu só tinha o valor do meu fundo de garantia,
que eu mais ou menos, porque eu trabalhava, minha função era essa lá na loja, então eu mais ou menos eu sabia quanto que ia dar. Eu não tive nem coragem de falar para ele, mas pode ser esse valor. Eu marquei num papel e eu virei o papel na mesa e falei assim, olha, eu vou ter esse valor aqui. Daí ele falou assim para mim, eu aceito. E ele rasgou a rescisão da menina ali na minha frente. Queridos, precisou eu voltar para Deus colocar esse dinheiro nas minhas mãos. Para Deus colocar esse dinheiro nas minhas mãos. Eu voltei e eu fui desligada na hora certa, no momento certo. No momento ali que Deus precisava agir ali daquela forma, porque se fosse um dia antes, um dia depois, talvez não tivesse dado tempo, se ele tivesse entregue. As irmãs que conhecem lá, sabem ali do ponto que é ali, quanto é difícil você conseguir um ponto ali naquele lugar. A partir do momento que você entrega, muito difícil você conseguir novamente. E o Senhor tem honrado, amados. Todos os dias eu chego ali naquele lugar. Se eu não chego lá na loja, se eu chego depois, eu vou falando. Enquanto eu estou indo para o meu trabalho, eu vou falando. Eu vou declarando a palavra do Senhor. Eu vou declarando aqui essas promessas do Senhor. Eu chego lá, queridos, muitas vezes, movimento fraco, movimento caído. Mas isso daí não vai governar a minha vida, não vai governar a nossa vida. A circunstância, a situação não vai governar a nossa vida. Quem governa a nossa vida, queridos, é a palavra do Senhor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Você sabe o que é a menina dos olhos de Deus? Quando chega alguém perto aqui dos nossos olhos, a gente não se arrepia tudo de medo de alguém tocar? É assim que Deus nos guarda, queridos. Ninguém nos toca. Ninguém toca na nossa vida. Nós somos amadas. Como as pastoras falaram aqui, nós somos lindas. Nós somos separadas e muitas vezes nós acreditamos nas palavras do inimigo, acreditamos na palavra de Satanás e nós não acreditamos na palavra do Senhor. Nós não cremos naquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós somos o que a palavra do Senhor diz que somos. Nós fazemos, queridos, o que a palavra do Senhor diz que nós fazemos. E nós temos aquilo que a palavra do Senhor diz que nós temos. Nós comeremos o melhor dessa terra. O avivamento, ele só está começando, queridos. Se você acha que Deus está fazendo grandes coisas na sua vida, glória a Deus. Glória a Deus, mas Deus vai fazer muito mais. Deus tem muito mais para mim, Deus tem muito mais para as nossas vidas, porque esse é o ano da colheita, o ano que nós vamos colher aquilo que nós plantamos, que nós vamos colher, que Deus vai colocar nas nossas mãos, aquilo que Ele vai tirar muitas vezes do ímpio, aquilo que Ele vai tirar das pessoas que zombam do Senhor, porque não é tempo mais de brincar de crente, queridos. Como a irmã ali falou, a pastora, nós precisamos dar passos, não é tempo mais de nós ficarmos paradas, precisamos nos posicionar. E como que nós vamos se posicionar, se muitas vezes nós não conhecemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, queridos? Nós não dependemos de circunstância. Você quer alcançar da plenitude de Deus? Você quer que esse seja o ano da colheita? Que você vai colher a 100, que você vai colher a 1000? Priorize o Senhor, amados. Priorize o Senhor. Busque do Senhor. Busque do Senhor Jesus. Confie no Senhor. Receba a palavra do Senhor no teu coração. A palavra é a semente, ela vai frutificar, ela vai germinar. Receba, declare a palavra do Senhor. Declare, queridos. No ano passado, no Natal, eu estava com uma dificuldade muito grande, porque eu peguei a loja com muito poucos produtos.
muitas coisas, muitas vezes até vencidas. E eu estava com muita dificuldade no Natal de 2022. O Senhor me deu a oportunidade de eu estar comprando lá em São Paulo, porque nós sabemos que São Paulo é difícil a loja que faz com cheque, difícil a loja que faz Pix para a gente pagar ali uma semana, 15 dias. É difícil a loja que faz. E o Senhor abriu essa porta para mim, eu pude comprar, eu pude, no Natal, a gente teve uma venda muito boa, eu pude colocar aqueles produtos, mas em janeiro eu tive que pagar aquele cheque, tudo, e foi indo assim um ano, vendendo, não tinha como, para as despesas estava dando, mas foi um ano assim, com muita dificuldade. E quando chegou no final do ano, em novembro, eu todos os dias, eu chegava lá naquele lugar e eu falava: Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza eu, Márcia Cristina, me tornasse rica. Todos os dias, o Senhor sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza eu me tornasse rica. E eu fui declarando essa palavra. Eu fui declarando, mas o inimigo, ele aperta as coisas para a gente descrer da palavra do Senhor, para a gente abrir mão das promessas do Senhor. Como nós falamos ontem, muitas vezes nós temos aquela fé passageira, aquela fé que não persevera. E o inimigo, ele aperta. Como ele fez ali com o povo de Israel, antes do povo sair, ele começou a apertar, ele começou trabalho, para o povo desanimar. E muitas vezes ele aperta, e quando chegou, queridos, no final ali de outubro, deu um problema na minha maquininha, eu não conseguia entrar na bendita da máquina, no aplicativo da maquininha, e deu aquele problema, e foi, e coisa para pagar, e eu sabia que tinha ali, que tinha entrado ali, eu tinha muito mais ali para pagar, que tinha entrado ali naquela maquininha uns 5 mil. E eu fui, e daí fazia reconhecimento facial, e vai, e dedo, e uma coisa e outra, e nada, e foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e eu falei, tá no nome do meu cunhado, eu falei, faça aí esses negócios ali, que eu preciso desse aplicativo, eu preciso colocar esse dinheiro na minha conta, porque tem algumas maquininhas que não cai o dinheiro direto na conta, ele fica na máquina. Eu falei para ele, e ele falou, então eu vou fazer, e foi. Ele me passou mensagem uns 5 dias depois, ele falou assim para mim: Márcia, olha aqui um negócio aqui nessa maquininha, quanto que você falou que tinha? Eu falei assim, uns 5 mil, falei para ele. Ele falou assim, mas então o que é isso aqui? Ele falou, tem 50 mil reais aqui. Queridos, muitas vezes nós limitamos Deus na nossa vida. Muitas vezes, querido, você fica orando para Deus abrir uma porta para você comprar com cheque, quando Deus tem o dinheiro para dar para você comprar à vista. Muitas vezes nós queremos ficar pagando as coisas, quando Deus tem de graça para nós. Eu pude fazer minhas compras. Eu não vou mentir para os irmãos, o comércio, ele não está fácil. O comércio não está fácil, mas esse ano, eu já fiz fachada na loja, eu já troquei o ar-condicionado, eu já estou fazendo porta lá naquela loja. Um amigo meu falou assim, você é louca, nessa crise você está fazendo essas coisas, não é tempo de fazer isso. Eu falei, mas eu tenho para mim fazer. Isso já estava planejado, já estava no coração de Deus para mim fazer. Porque esse dinheiro eu não gastei 1 centavo comigo. Eu gastei porque estava lá. Eu entendi do Senhor que era para mim fazer ali naquele lugar, abençoar aquele lugar, fazer o que precisava fazer. O Natal, eu vou dizer para os irmãos, eu não vendi o mesmo que eu vendi no Natal passado,
mas eu não tinha dívida, queridos. Em janeiro, fevereiro, março, eu não precisei comprar tanto, porque eu tinha o meu estoque, eu tinha ali estocado. E é assim, queridos, que Deus vai e quer fazer nas nossas vidas, queridos, o ano da colheita. Deus tem tanto para nos dar. Deus tem tanto para nos dar. Deus tem tanto, queridos. Oh, Senhor, se quiserdes e me ouvirdes, comeremos o melhor dessa terra. Declare essa palavra na tua vida. Viva essa palavra, queridos. Viva essa palavra todos os dias. Declare: eu, Guilherme, comerei o melhor dessa terra, porque eu quero do Senhor. Eu, Andressa, comerei o melhor dessa terra. Sandra, eu comerei o melhor dessa terra. Eu, Leandro, eu comerei o melhor dessa terra. Eu, Janeci, comerei o melhor dessa terra. Vamos começar a declarar, queridos, o mesmo tempo que você gasta profetizando, o mesmo tempo que você gasta declarando palavras negativas sobre a tua vida, é o tempo que você vai declarar a vida, que você vai declarar a vitória, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e é esta palavra que vai reger a nossa vida, é esta palavra que vai fazer com que nós demos passo, que nós caminhamos, e o nome do Senhor será glorificado através do nosso testemunho, através de tudo que o Senhor vai fazer referente à nossa vida, porque tudo isso que nós temos recebido ainda é pouco de tudo que o Senhor tem para colocar nas nossas mãos. Nós somos reis, nós somos sacerdotes, nós somos vencedores em Cristo Jesus, mais do que vencedores. Oh, queridos, comece a entender, queridos, comece a entender, comece a confessar a palavra, comece a estudar da palavra, comece a comer da palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele depende da minha vida, Ele depende da tua vida, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja conhecido nessa cidade, para que o nome dEle seja conhecido nesse país, nessa nação, nesse mundo, porque toda língua confessará que o Senhor Jesus é Deus, e todo joelho se dobrará diante do Senhor, e isso depende de mim, depende de você, queridos. Aleluia, aleluia, amados. Eu gostaria de chamar a equipe do louvor aqui. Ora, malassúrias. Oh, Senhor. Oh, Deus. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.